Olá para você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais. Hoje uma dobradinha também com o Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional, que é o podcast da Unifenas. Eu sou Everton Marques e comigo no estúdio a professora Ana Carla. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A professora Ana Carla, ela que é supervisora do Núcleo de Prática Jurídica da Unifenas. E nós também estamos aqui com a professora Ana Paula Barroso, que é a coordenadora do núcleo. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, agradeço o convite de vocês para estar aqui hoje falando desse assunto tão pontual e interessante. E também o Marco Antônio Bastos, representando a TV Alfenas. É um prazer receber minhas professoras para esse bate-papo. Estou muito feliz, muito satisfeito. Vamos falar de termos jurídicos, onde eu consigo compreender um pouquinho para a gente discutir o assunto de hoje e já vou contextualizar. Hoje vamos falar sobre um trabalho que vai muito além dos muros da universidade, o Núcleo de Prática Jurídica e Judiciária da Unifenas, um espaço onde o direito se coloca verdadeiramente a serviço da comunidade. Ao mesmo tempo, o núcleo cumpre um papel fundamental na formação prática do futuro bacharel em Direito da Unifenas. Professora Ana Paula, como coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica na universidade, como que a gente pode destacar para a população a importância desse núcleo? Bom, o Núcleo de Prática Jurídica ele é fundamental para a comunidade que nós vivemos aqui, a nossa cidade de Alfenas. Primeiro, pela função social que ele exerce, que é o acesso à justiça gratuito, são pessoas carentes, que não possuem condições nem de pagar os honorários advocatícios e nem as custas do processo. Então, nós atendemos a essa população. E segundo, pela função pedagógica dele, que é o estágio que os alunos do curso de Direito fazem conosco lá e eles aplicam na prática toda aquela teoria que eles estudaram durante os períodos do curso de Direito. A partir do 7º período, eles já podem estar todos lá conosco, exercendo, sob a supervisão das advogadas, professores, colaboradores que tem lá, a advocacia de uma forma de aprendizado mesmo. E o processo, ele é todo conduzido pelo aluno. Sim. Com a supervisão do professor. Sim. Então, o núcleo, a gente sabe que hoje a justiça, ela tenta mediar, fazer a mediação, acordo antes de judicializar. Sim. Então, o núcleo tem essa função. Também, em todo atendimento, é passado todas as orientações para o aluno e se aquele caso ele tiver enquadrado dentro da mediação, exemplo, um divórcio, Então, primeiro a gente conversa com o cliente, o aluno faz aquela escuta ativa, para que ele possa se inteirar do que é a demanda que ele está precisando e aí, após, a gente começa a fazer os procedimentos, que a gente pede endereço, manda uma carta convite para a parte contrária, para que ela possa estar indo ao núcleo para a gente tentar fazer essa sessão de conciliação ou mediação, aquilo que mais enquadrar ao caso. Sim. Para vocês três que são da área jurídica, fica fácil a compreensão. Mas para eu que não sou desta área, eu me pergunto, quais são os tipos de demanda que o núcleo atende? Para que a população leiga possa compreender essa relevância do núcleo, para além da parte acadêmica. Então, nós recebemos todos os tipos de demanda, tanto civil quanto criminal. A maioria da procura, vamos assim dizer, ela se dá na área do direito de família, como, por exemplo, divórcios, pensão alimentícia, guarda de filhos. Mas, como bem colocado aqui pela professora Ana Paula, a via da conciliação, ela é o primeiro passo, ela é a nossa regente, É o primeiro caminho, vamos assim dizer, para ser buscado. Por quê? Porque a via da conciliação, ela evita conflitos prolongados e, ao mesmo tempo, ela traz uma solução mais rápida e humana às partes. Então, a gente entende que hoje a via da conciliação, como já foi colocado aqui, ela é o primeiro passo, ela é aquele elo que acaba
dando voz e vez às partes, que às vezes não sabem dialogar. Nós acabamos, nesse processo, sendo ponte de diálogo entre eles e já começando essa estrutura jurídica. E isso é um ponto fundamental para os nossos acadêmicos, para os nossos alunos, de estar já ali se familiarizando e podendo executar todos esses ensinamentos teóricos adquiridos na fase de graduação. Professora, só para a gente deixar bem claro para quem está nos vendo e escutando, a parte penal não tem como você transacionar dentro do núcleo, né? O que se transaciona mais é a parte civil, direito do consumidor, onde a pessoa está lesada, consegue uma mercadoria que comprou, uma casa, um carro que deu problema. O direito penal não. Explica um pouquinho isso para nós. Hoje, né, a gente tem sempre essa estrutura de que o processo penal, ele não cabe à negociação. A negociação é um elo tão importante, algo tão importante na vida social, na vida de todo cidadão, que o direito processual penal, ele repensou essa temática. Tanto que hoje nós trabalhamos muito mais com a negociação criminal do que muitos se imaginam. Porém, a negociação criminal, ela não pode acontecer só dentro do escritório do núcleo, do escritório modelo. Ela vai até o Poder Judiciário, até o Ministério Público, até as delegacias de polícia, porque, a exemplo, nós temos o quê? Nós temos situações hoje em que se é possível evitar a ação penal. Evitar aquilo que a gente chama, tá, de sobrecarregamento criminal. Nós não podemos mais pensar nesse direito penal que só pensa numa consequência sancionatória, mas sim em trazer, em devolver o equilíbrio entre as partes. Então, muitas das vezes, uma demanda criminal, ela está muito ligada a um litígio do que muito se imagina. Por isso, nós temos a transação penal, que ela antecede a ação penal. Nós temos a possibilidade de, até mesmo, de se evitar uma ação penal, até mesmo com a famosa, que a gente chama, eu vou falar jargão popular. Num jargão mais popular, né? Embora ela seja técnico também, porque hoje a gente fala em colaboração premiada, mas num viés da colaboração premiada, que é a delação premiada. Nós podemos até chegar nessa estrutura, que é a máxima em que se pode chegar, certo? Sim. E obter a não iniciação de uma ação penal. Por quê? Porque eu colaborei com a justiça. E pensar em delatar não é algo que a gente tem que ver como pejorativo, mas algo como a gente vê que isso contribui com o processo de justiça. Ana Paula, e como que eu posso diferenciar o que é desenvolvido no núcleo em relação à defensoria pública? Bom, o núcleo de prática jurídica, ele é um escritório modelo, né? E nós fazemos situações análogas à defensoria pública. Os atendimentos às pessoas carentes, a questão da função social. Só que a Defensoria Pública, ele é um órgão público, né, do governo. Lá, os defensores públicos, eles são concursados e o núcleo é o escritório modelo que pertence ao curso de Direito da Unifenas e é assistido também, além dos clientes, né, pelos alunos que fazem todo o trabalho. E como que as pessoas chegam até vocês? Eles acham a gente de qualquer jeito, né? Porque no núcleo, lá no fórum, existe já os papeizinhos com os endereços, tanto do núcleo quanto da defensoria. Então, muita gente chega pela indicação, né? Ou porque eles foram à audiência sem estar assistidos por advogado, aí os próprios conciliadores do Sejusc encaminham para a gente, né? E também, eu acho que até muito mais
vamos dizer assim, pela boca mesmo, né? Porque eu tenho clientes que falam assim, doutora, eu vim porque a senhora fez o divórcio da fulana e ela me disse que foi muito bom, que vocês atendem, que vocês são atenciosos e que deu certo, né? Para eles o importante é essa palavra. E aí elas chamam parentes e os amigos, os vizinhos, nós temos muitos casos assim. Ou seja, o velho clichê, né? A melhor propaganda é o boca a boca. Sim, com certeza. E quando se fala que lá atende várias demandas, eu posso dizer, porque o direito é muito amplo, né? A gente falou da parte civil, da parte penal, mas tem a parte previdenciária, a parte de direito administrativo, tributário. Atende também ou não? É só direito civil, direito consumidor e a parte penal? Sim, nós atendemos, às vezes, até com orientações, né? E quando tem algo que a gente pode propor na comarca de Alfenas, porque assim, o núcleo, ele atende a comarca de Alfenas. Então, porque às vezes, se tiver audiências fora, em outras comarcas, nós não temos disponibilidade para isso. Então, se for ali dentro da comarca aqui dentro da comarca de Alfenas, sim. A gente pode estar orientando, pode estar fazendo o que for necessário para aquela pessoa. Direito do trabalho também, porque a gente tem a vara do trabalho. O direito do trabalho, isso já ficou bem lá atrás, né? Que a gente não faz os atendimentos trabalhistas. Desde que eu entrei para a coordenação do núcleo, já não faziam esses atendimentos. Certo. Porque tem a Central Única do Trabalhador, tem a CUT, tem também outros escritórios, meios, né? Isso, tem a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que eles procuram. Certo. Eu fico imaginando como que é para uma supervisão prática conciliar tudo isso junto com os acadêmicos. No dia a dia, vocês trabalham com quantos acadêmicos presentes, mais ou menos? Uma média de 3, 4, 5. 3 a 5 alunos. A gente faz os agendamentos de acordo com a demanda. Os alunos, a gente faz uma planilha, né? Sim. Com o representante de cada turma, para que o número de alunos aquele dia que eles vão participar dos atendimentos não seja uma coisa assim muito... não exceder, porque senão ninguém presta atenção, eles não conseguem ter aquele aproveitamento de qualidade, né? Conversam muito. Então, como a sala de atendimento fica o cliente e quem está atendendo, normalmente eu deixo de dupla para que eles se auxiliem entre eles. E claro, sobre a supervisão eles precisam, eles saem, procuram a professora Ana Carla, me chamam, ou a gente já está lá com eles. Isso tudo depende da maturidade do aluno também em relação ao período que ele está. Né? Porque quem está no primeiro período do estágio, que seria o 7º período, realmente eles ainda estão inseguros, então eles sempre pedem a ajuda. Agora, quem está no 9º, no 10º, que já está formando, a gente tem muito aluno, né, professora Ana Carla, que já sabe fazer o atendimento sozinho, já fazem vários recursos, peças, tranquilamente. Olha só, e Ana Carla, como que é esse trabalho para você como supervisora prática? Esse trabalho é magnífico, no sentido de que você é como um filho que nasce. Eu sempre brilho os olhos, que eu sempre fui muito apaixonada pelo núcleo e pela prática jurídica, certo? Então, eu falo que ele é a base de tudo, a prática jurídica. Os alunos aqui da Unifenas, eles já começam uma atividade prática logo lá no primeiro período, não no núcleo, mas já a pensar em hipóteses práticas, iniciação prática. Então, com a finalidade de quê? De já começar a desmistificar o direito e se conectar com a nossa realidade social. Então, o nosso aluno começa a desenvolver algumas habilidades no que tange à oratória, aos debates, logo ali nos primeiros períodos. E a partir do 7º, nós iniciamos, então, as práticas, que nós temos uma divisão em práticas simuladas e práticas reais. A prática simulada, ela se dá dentro do laboratório. E eu sempre costumo dizer que o laboratório é a base do trabalho, do núcleo, que a gente chama de núcleo externo, que é onde a gente atende os casos reais. Por quê? Porque é a partir deste laboratório, das práticas simuladas, que se proporciona para os alunos os seus primeiros passos.
Até eles evoluírem, isso tudo dentro de simulações, até eles evoluírem já a simulações mais estruturadas, mais bem desenvolvidas, e aí eles passam ainda na prática simulada por treinamentos em técnicas de audiência, sustentação oral, elaboração de peças jurídicas. Então, é um caminhar, é o famoso passo a passo, certo? Então, ele seria, vamos assim dizer, um ensaio para atuação no mundo real. Como, a exemplo, nós temos aqui simulado o nosso júri, o casamento coletivo, sustentação oral nos tribunais. Então, nós temos muitas atividades, além das aulas práticas, conectadas a isso. E aí, a partir daí, do 7º período, você aprendendo dentro dos laboratórios, você faz essa conexão com o caso real. Aí eles já começam a ter condições, maturidade, estrutura para poder atender os casos reais. Pode-se dizer... Perdão, Só para... quando ela fala de laboratório, porque então a Unifenas ela possui o núcleo de prática jurídica e dentro da instituição existe um laboratório também. De prática jurídica. Só um espaço dedicado a essa preparação para que futuramente eles possam ir para o núcleo, correto? Sim, é um laboratório que temos informática, né? Temos os computadores que eles podem ali já estar digitando, fazendo pesquisas de jurisprudências, pesquisar até o próprio Sofia, né? Que é a biblioteca da universidade. Eles já podem ali estar utilizando para depois ir para o núcleo, que quando a gente fala núcleo do centro, eu sempre explico para os alunos, o núcleo do campus e núcleo do centro, para eles diferenciar a prática real da prática simulada, onde que eles vão estar. Porque senão eles falam assim, Ana, mas você falou para mim no núcleo, eu tô aqui. Eu falo, mas qual núcleo que você tá? Ué, tô aqui na porta da sala, aqui no prédio da psicologia. Eu falei, não, o núcleo do centro. Então, assim, até para eles aprenderem a diferenciar o que eles vão fazer e onde eles vão fazer. Ou seja, lá no núcleo é a prática real. Que é uma estrutura que a universidade oferece, né? Extremamente confortável. A gente agora está, inclusive, de casa nova, né? Com acessibilidade. Tudo é muito novo. Eu falo que está tudo cheirando novinho. Então, assim, é um ambiente propício tanto aos alunos, né, quanto aos nossos assistidos, de muita acessibilidade, conforto e tudo mais. Antes do Marco falar, Casa Nova, onde fica essa Casa Nova do núcleo? Nós estamos na rua Coronel Pedro Correia, 177, no centro, ao lado do Procon. Então, é um endereço extremamente central, acessível, tem ponto de ônibus perto, e assim, tudo novo, temos elevador, então está muito atualizado. Exatamente. Ou seja, desceu na prefeitura. Isso. Entendo. E o bacana também, aqui complementando do núcleo externo também, porque eu acho que eu puxei muita sardinha para minha lata de professora, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Né? Dentro do campus, é que o núcleo externo, que é o que a professora Ana Paula acabou de falar, eu falo sempre que é o ambiente onde o aluno deixa de ser apenas espectador do direito e passa a ser o agente do direito. Sim. Certo? Então é muito bacana, porque é lá que o conhecimento teórico se encontra com a verdadeira realidade social, tá? E isso é fundamental para a formação do profissional do direito, de um profissional mais completo, mais sensível, e essa estrutura, tá? É fornecida pelo nosso curso. Então, assim, e com essa casa nova, com tudo isso, certo? O aluno, ele tem condição de sair pronto quando ele faz a escolha de estagiar dentro do núcleo externo. Olha só. Que eu ia perguntar, então podemos dizer que o núcleo é como se fosse já o escritório do advogado. Sim. A hora dele errar é ali, porque está sendo supervisionado pelos professores. Sim. Tudo corrigido pelos professores. Até porque, né, os nomes que assinam as peças são dos advogados, professores, dos nossos colaboradores. Tá, e aí eu entrei lá, procurei vocês, né, a gente entrou numa demanda, vamos colocar, do direito do consumidor. E ali eu não tive, não consegui conciliar o produto que eu comprei, não teve
resolução. Dali, vocês dão continuidade na justiça, no juizado especial, na justiça comum, ou para ali a pessoa que vai procurar a justiça? Como que funciona isso? Só para a pessoa entender. Eu procurei o núcleo. Aí ali eu não consegui fazer a conciliação. Dali para frente também é intermediado pelo o núcleo de prática jurídica ou não? Ou a pessoa ali. E aí, quando continua, é o próprio aluno também que vai ter... acessar o fórum, vai participar das audiências. Sim. Explica um pouquinho, né? Como que funciona isso? A partir do momento que aquilo efetivamente vai virar uma demanda judicial, né, que a gente viu que não teve como fazer nenhum tipo de acordo, o aluno vai começar a estudar a peça a ser desenvolvida, ele vai fazer essa peça, vai elaborar, ela vai ser corrigida pelos professores, né, pelos nossos supervisores, e a partir daí vai haver o protocolo, que hoje o nosso processo é eletrônico, né, pelo processo judicial eletrônico, tudo isso feito dentro do núcleo com o acompanhamento do aluno. Eu brinco que a gente atende, assim, por dia, muita gente, mas o aluno, ele atende o senhor José. Então eu falo para ele, ó, a responsabilidade do senhor José, da ação de consumidor, por exemplo, se for essa, é sua. Então todas as vezes que o senhor José vier aqui, você que atende. Você que vai estar responsável. Então você vai trazer pra gente o resultado daquilo que ele quer. Você vai estudar e a gente vai juntos levar esse processo à frente. Marcou-se a audiência. O aluno é comunicado, né? Inclusive, a gente pega, se a pauta tem no PJE, eu imprimo essa pauta de audiências, a gente passa, às vezes, até para o representante de sala, né? Para ele estar comunicando os colegas das audiências que tem, ele vai acompanhar. Ele não está obrigado, mas a maioria, pelo interesse naquela demanda, ele vai para quê? Para ele aprender. Inclusive, às vezes ele entra, ele fala, professora, mas eu nunca ouvi falar isso na vida. Eu falei, aí está o X da questão. A teoria nos livros, ela está lá, ela foi estudada enquanto você era lá nos bancos escolares. Agora aqui você está na vida prática. E a vida prática é uma audiência, né, que tem juiz, promotor, advogado da outra parte. Que é tensa. Exatamente. Principalmente para quem está começando. Sim. Eu nunca advoguei, né? Eu sou bacharel, mas quando a gente participava de alguns estágios que a gente participava de audiência, é tenso. A gente fica ansioso, a gente fica nervoso. Sim. Né? Embora era muito interessante a gente vivenciar aquilo, um colega ali fazendo uma defesa, mas é tenso. Então, se o aluno tiver o interesse, estar ali e acompanhar no fórum uma audiência, eu acredito que ele vai aprendendo a lidar com aquela ansiedade. Né? E ele vai tomando coragem, vamos dizer assim, ou mesmo gosto por aquilo, porque nem todo mundo também gosta de fazer audiência, porque tem os advogados que não fazem audiência, fazem as peças e tudo mais, mas não fazem. E por isso audiência. é importante o nosso participar núcleo, de tudo, né? Exatamente. Até para ele mesmo fazer uma escolha daquilo que ele pretende, né? Ele tem essa oportunidade com a universidade de estar aí em vários outros locais, fazendo estágios, né? Ele pode estar ali passeando, eu brinco, com todas as áreas do direito para que ele faça a escolha que ele achar correta. Professora Ana Carla, eu lembro que na sua aula, né, às vezes as últimas aulas, ela segurava a gente até o finalzinho mesmo. A gente precisa pegar até 10h35. Não liberava a gente. Mas foi muito bom. 10h40, entendeu? Justamente. Você tá querendo já engolir Até mais hoje 5 minutinhos. minutinhos. Até hoje é assim, né? Hoje é assim. Mas é muito bom, porque a gente realmente claro. aprendia. Eu não tive a oportunidade de fazer o núcleo. Eu aprendi no núclleo dentro da universidade. Não teve oportunidade ou não quis fazer? No simulado que ele ficou. Eu fiquei no simulado, eu trabalhava, então não tinha o tempo para fazer. Eu fiz o que foi obrigatório. Tem um estágio que a universidade cobra, né? No final, então eu fiz o que era obrigatório, eu pedi a dispensa do trabalho e consegui fazer. Mas a senhora consegue perceber a diferença daquele aluno que faz o núcleo externo dentro do núcleo interno, vamos supor. O aluno fez o núcleo externo e também tem que fazer o núcleo interno. E aquele que só faz o núcleo interno. Existe uma diferença muito grande, né? Olha, infelizmente existe, certo? Não que aquilo que eu coloquei. Não que o núcleo interno, que eu falo que é o laboratório, ele é a base. Ele é o passo a passo.
Sim. Mas eu só me torno bom naquilo que eu faço com o quê? Com atos de repetição, vivenciando aquela situação. Porque, como você bem colocou, Marco, aqui, quando você está ali numa audiência, numa outra situação, você vive inúmeras situações. Você precisa do conhecimento técnico jurídico, você precisa de uma habilidade que é a emocional, Sim. que é ter uma inteligência emocional, controle emocional, que tá tudo englobado Sim. dentro da inteligência emocional, e ser uma pessoa perspicaz, atenta. Se você ainda lembra das minhas aulas, eu falo, né? Eu gosto muito daquela obra do professor Alexandre Rosa, que é a teoria dos jogos, processo penal na teoria dos jogos, aonde você tem que ver esta situação como um jogo. E para um bom jogador, eu preciso conhecer técnica, mas eu também preciso ter habilidades. Eu preciso também estar com algumas cartas debaixo da manga para o saber, para dar uma devolutiva. Então, o aluno que está lá dentro do núcleo, ele acaba podendo observar estas situações, que só a vivência vai nos mostrando, Sim. vai nos habilitando. E aí, a gente vai para uma situação, tá? Que vai, vamos assim dizer, que integra, inclusive, né, os 3 pilares da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí eu vou falar que o núcleo, o núcleo externo, ele consegue integrar esses 3 pilares universitários, certo? Por quê? Porque lá no núcleo, o aluno, ele aplica o que ele aprende em sala. Então, eu falo de ensino, do pilar ensino. Ele investiga soluções para os problemas que eles recebem, para os problemas jurídicos. Isso eu aplico à pesquisa. E ele tem que estudar. Sim. Nós, supervisores, não vamos dar pronto isso para ele, certo? E ele leva esse conhecimento à comunidade. O conhecimento dele é aplicável à comunidade, é a extensão, tá? Então, isso torna o quê? O aprendizado muito mais significativo. Então, eu sou muito grata, eu sou egressa da Unifenas, eu fiz estágio no núcleo da Unifenas, certo? E eu sou muito grata, porque ele lapidou a minha formação. Olha só. E se não fosse isso, tá? Talvez eu tivesse, assim, batido muito mais a cabeça, eu tivesse tido muito mais dificuldades na vida, não fosse a oportunização que a universidade, que a Unifenas nos dá com o núcleo de prática jurídica. Eu lembro que você falava em sala de aula, vocês estão fazendo uma defesa, vocês estão fazendo a peça, mas não se atenham ao papel. Fique preparado, às vezes o juiz vai fazer oral. Lembro que ela falava assim, vocês não ficam... As alegações, isso, não se atenha só ao papel. Você tem que ser perspicaz, você tem que estar pronto. Pra na hora que o juiz te chamar, você não... Opa, passar vergonha ali. Exatamente. Né? Eu lembro muito bem de você, assim, falando isso. Eu falo isso até hoje. Então, falando e é uma isso, realidade. Exatamente. Ainda mais hoje o direito que é muito dinâmico. Antes era só papel, agora não tá. Acabou. Praticamente Hoje, o princípio fundante do direito é exatamente a oralidade. Hoje, as peças, os memoriais, que são as alegações escritas, certo? Hoje, elas trabalham muito mais com a oralidade, porque é um princípio regente do nosso direito e um princípio que cada dia está mais sendo aplicado. Principalmente hoje, que nós temos uma grande demanda dentro dos juizados de pequenas causas. E os juizados têm como pilar, né, como princípio orientador, um deles, a oralidade. Perfeito. Então, o aluno tem que estar preparado para isso. Ana Paula, já estamos chegando próximo ao final, infelizmente. Sim. Né? E ouvindo isso tudo que a Ana Carla acabou de dizer, ela mostrou para nós a importância da pesquisa, né? Porque essa pesquisa municia o aluno, entre aspas, para que no futuro, quando ele estiver no mercado de trabalho, ele realmente saiba onde buscar a informação para suas demandas.
E aí a gente observa, você que já está há algum tempo no núcleo. É egressa também da Unifenas? Sou egressa da Unifenas, Egressa também da com Unifenas. muito orgulho, né? Uhum. Trabalho aqui há bastante tempo, Sim. nem vou falar de anos, né? Pra gente não falar de idade, Sim, né? sim. Porque também eu acredito muito em tudo que eu faço, né? Uhum. A gente trabalha lá há muitos anos juntos, eu com a professora Ana Carla. Sim. E desde a época, né, do saudoso professor Edson, que Sim. era um homem muito visionário, à frente de seu tempo, a gente já via que eu sou da 3ª turma de Direito, então já existia o núcleo de prática jurídica. Olha só. E eu te conto até onde ele era. Era um casarão antigo na Francisco Mariano, na antiga Clicos. Quer dizer, na atual Clicos. Era o casarão antigo que estava lá. Olha só. Então lá era o local que eu cheguei a fazer estágio. Então, quer dizer, isso, idos de 1994, foi quando, a partir de 94, teve a obrigatoriedade, através do MEC, dos projetos pedagógicos do curso de Direito, da realmente inserção dos núcleos nas faculdades, nos cursos de Direito. Então, antes disso, a gente já tinha essa oportunidade. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Eu falo que se a gente tiver a oportunidade de contar isso, eu sempre falo isso para os alunos quando eu me apresento, para contar o que é isso que você está vendo hoje. Hoje você está participando de um núcleo no centro da cidade, com total estrutura que a sua universidade te oferece, você tem que valorizar. Você tem que saber, porque há muitos anos atrás, né, já teve um visionário que já estava implantando isso quando nem existia ainda a obrigatoriedade. Então, quando veio a obrigatoriedade, que eu estava cursando, que foi 1995... a gente já estava dentro daquilo que o MEC já determinava. Então, por isso que eu realmente tenho muito orgulho, né? Sou egressa, falo isso com muito orgulho, conto isso para os meus alunos, só não falo a minha idade. Eu falo que enquanto houver tinta de cabelo, a gente tá utilizando para estar podendo falar com os meninos, né? Sem falar muito a idade, porque senão você fala, eu fui da 3ª turma de Direito. Eles falam, sério, professor? Sério, não é professor? possível. Uma vez eu fui falar da Constituição de 88, aí um menino levantou o dedo, ô professora, mas eu nem era nascido em 88, nossa, gente. Eu também não. Exatamente. Então, assim, né? É uma coisa que a gente realmente fala com muito orgulho. A professora Ana Carla também sempre trabalhou, eu já estava lá e ela sempre esteve também trabalhando comigo no núcleo. E é só motivo de orgulho e satisfação a gente falar sobre o que a gente ama fazer realmente. Mas antes de encerrar, a gente não pode dizer, o núcleo não atende só a população de Alfenas? Ou é só a população de Alfenas? O núcleo, ele atende toda a população que faz parte da comarca de Alfenas. Então, aqui temos os distritos de Barranco Alto, Gaspar Lopes e a cidade de Serrania, que não tem comarca própria. Então, estes são os locais que a gente pode estar... a população que a gente pode estar atendendo, porque todas as demandas são no Fórum de Alfenas. Isso para fins de ajuizamento, né, professora Ana Paula? Porque para orientações jurídicas, nós atendemos, desde que atenda os requisitos, né, de vulnerabilidade social, a gente sem problemas, tá? Mas a gente está distrito às demandas judiciais de ajuizamento dentro da comarca de Alfenas. Certo. Em poucas palavras, Ana Carla, como é para você a importância do núcleo nesta formação de um cidadão diferenciado para atuar profissionalmente? Olha, o núcleo, eu digo que é tudo, né? Foi tudo para mim, ele fez uma diferença muito grande na minha vida. Ali eu comecei, ali eu me tornei professora, ali eu me tornei uma operadora do direito, desde a minha formação acadêmica à minha formação profissional. O núcleo é nada mais do que um local onde o conhecimento ele vira transformação, onde o estudante ele pode crescer como profissional e como cidadão. E também um local onde a comunidade ela encontra acolhimento e acesso à justiça. Ele é um grande legado que o professor Edson deixou para nós. Marco Antônio. Eu fico muito feliz de recebê-las aqui.
a professora Ana Carla, eu tive o prazer de ter aula com ela. Com a Ana Paula, como eu não fiz o núcleo externo, eu não tive esse prazer de ter aula, mas a gente tinha amizade, né, professor? Sempre teve amizade, bom relacionamento. Nos corredores da universidade, a gente sempre encontrou. E eu sempre falo que como o Léo Castro também, que hoje não está aqui, que é também egresso da Unifenas, né, é formado em Direito. Então, assim, a gente sempre falou do orgulho de fazer parte da Unifenas. Eu não trabalho na área porque eu me encontrei na comunicação. Já tem 16 anos que eu trabalho aqui na TV e sou muito feliz. Né? Mas sempre gostei do direito, eu me vi advogando, mas aí chegou um momento e falei, mas você vai fazer uma coisa ou outra? Não, então você dedica a alguma coisa só. Então eu fiquei trabalhando na TV. Mas eu sempre gostei do curso de direito, me dediquei muito ao curso, gostei muito, muito. Tenho amizade com todos os professores, que eu acho que é o mais importante, né? E toda a estrutura que a Unifenas tinha e tem. Eu vejo hoje os júris simulados que na época que eu estudei tinha vez ou outra, e agora virou como se fosse uma regra, né? A cada 6 meses. A cada 6 meses. Toda a turma. Então, assim, isso é muito legal. E toda vez que eu vejo, parece que eu volto naquele tempo, porque é muito legal. E eu lembro que a professora Anivalda, a gente falava assim, ela dava na sala de aula algumas dinâmicas, mas você tem que defender bandido. Defender bandido. Ela falou, Marco, na hora que você começar a defender os direitos dele, você vai ver o tanto que você vai arrumar argumento e tudo mais. E era desse jeito. Então, assim, a Unifenas sempre preparou o aluno. Então, tenho muito orgulho de ter o DNA da Unifenas e estou muito feliz de recebê-las aqui para esse bate-papo. A casa está aberta para quando vocês quiserem voltar, tiver alguma coisa que podemos compartilhar com a comunidade, fiquem à vontade para voltar. Mas eu tenho por certo que o direito ele foi uma alavanca e algo essencial nesse grande comunicador que você se tornou, não? Uma das coisas boas que aconteceu no curso de direito foi quando eu conheci minha esposa também. Foi muito bom minha esposa. A gente está junto há 18 anos, então assim, só trouxe coisas boas para minha vida. Que bom. E olha só, vocês falam com tanta paixão do direito e confesso para vocês que o direito também sempre esteve no meu radar. Fiz jornalismo, me tornei profissional do jornalismo, né, na faculdade, mas sempre nutri esse sonho do direito. Até esses dias eu estava conversando com a Ana Carla, né, sobre essa questão. E eu pretendo ainda, sim, no futuro... Já falei que essa sementinha precisa ser mais regada. Aí, e eu pretendo, sim, com certeza, né? Mais à frente voltar, porque eu vejo o carinho que vocês têm com o curso de Direito da Unifenas. E como nós aqui no nosso podcast, a gente também tem o Marco Antônio e o Léo Castro, que participa conosco, ambos egressos do curso de Direito, eu vejo a paixão que eles falam do curso. Todos os entrevistados que nós trazemos aqui, eles falam dessa paixão pelo curso, né? E sempre está muito vivo o direito. Né? Então, obviamente, um dia estarei com vocês nessa área também jurídica. Uma das coisas que a gente aprende no direito, a gente não advoga, porque a diferença do bacharel e do advogado é que ele tem a capacidade postulatória, mas o conhecimento é igual. A gente leva esse conhecimento para a vida toda. Então, assim, muitas pessoas ainda vêm nos procurar, mas você é advogado, quer que a gente ajude uma tal demanda, alguma coisa, só que o direito... A famosa consultinha. Exatamente, só que como o direito é muito dinâmico e sempre está em constante mudança, fala, não, você tem que procurar um advogado que vai te orientar certinho. Às vezes eu posso te direcionar. Te ajudo, direciono, te encaminho, mas daí para frente o advogado que está muito mais atualizado, mas a base que a gente aprende a gente não esquece. Com certeza. E a gente não sai lá fora assim, ninguém consegue fazer a gente de bobo. A gente que aprendeu direito, ninguém faz a gente de bobo, viu? Direito junto com o jornalismo, aí ninguém vai te fazer mesmo. Com certeza. Professoras Ana Carla, Ana Paula, muito obrigado por ter aceito o convite. Acho que esse bate-papo foi realmente esclarecedor em relação as atuações do núcleo, né, e até mesmo do aprendizado para esse acadêmico de Direito da Unifenas. E o mais importante disso tudo aqui que a gente pode perceber novamente, né, o quanto o professor Edson é presente, o quanto ele foi visionário no passado e nos trouxe até esse momento de uma forma brilhante. Exatamente. Então, para você que de repente pensa em fazer direito, a Unifenas está de portas abertas. Portas abertas. Vem para Muito melhor obrigado. de Minas. Sim, Exatamente. somos a melhor de Minas. Exatamente. E dessa forma, então, Com muito orgulho. Muito orgulho. E desta forma, então, nós nos despedimos. Até um próximo episódio do Rádio TV News Conversas Atuais.